CEMIG e CPFL Energia, as duas caindo mais de 20% nas cotações desde a metade de abril. Qual das duas é a elétrica mais barata da bolsa? Será que dá para ter as duas em carteira? É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar alguns dados comparativos em relação às duas empresas, investimentos esperados para os próximos anos, meu preço teto projetado para ambas as empresas, o retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a CPFL Energia atua na parte de distribuição de energia elétrica, onde 65% do seu resultado vem da parte de distribuição, também atua na parte de geração de energia elétrica, 26% do seu resultado vem da parte de geração e também uma pequena fatia de transmissão de energia, que 7% vem dessa parte de transmissão. Ela atua nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, basicamente está em grande parte aqui do nosso país. Enquanto a CEMIG é uma distribuidora do estado de Minas Gerais, onde grande parte da sua receita também vem da parte de distribuição, praticamente 50% do resultado vem da parte de distribuição, ela também atua na parte de geração, transmissão, trade de energia e gás natural. Então as duas empresas são bem parecidas, obviamente que a CEMIG tem a parte de gás natural com a Gasmig e ambas atuam em estados diferentes. E quando olhamos para os investimentos esperados para a CPFL Energia, podemos ver que a CPFL Energia estima mais de 31 bilhões de reais de investimentos até 2030, onde grande parte desses investimentos vão acontecer em 2027, onde a própria companhia espera quase 7 bilhões de reais investidos principalmente na parte de distribuição de energia, onde grande parte desses investimentos serão alocados. E isso faz sentido por conta da revisão tarifária que acontece a cada 5 anos no setor de distribuição de energia elétrica. Então essas empresas têm que investir mais que a depreciação dos seus ativos, para assim o órgão regulador, a ANEEL, revisar de forma bem positiva essas receitas das companhias. E quando olhamos para a CEMIG, eles estimam 44 bilhões de investimentos até 2030. Grande parte desses investimentos serão também alocados na parte de distribuição de energia elétrica. Muito parecido com a CPFL Energia, mas a CEMIG tem um plano de investimentos bem maior que a CPFL Energia. Grande parte dos investimentos da CEMIG também estão sendo alocados em distribuição de energia elétrica, principalmente por conta da revisão tarifária que vai acontecer na distribuidora em maio de 2028. Então a CEMIG espera quase 10 bilhões de novos investimentos para esse ano de 2026 e 2027, principalmente para recompor essa revisão tarifária que vai acontecer em maio de 28. Então isso vai aumentar a receita no curto prazo para a CEMIG, aumentando assim a sua provável lucratividade e geração de caixa. Quando falamos em grandes investimentos para ambas elétricas, nós pensamos que vai acontecer o seguinte: a dívida vai aumentar de forma bastante acelerada nas duas elétricas, mas eu vou mostrar aqui para vocês que isso pode não ser uma verdade, olhando somente para o curto prazo. Quando olhamos para o demonstrativo de mutações do patrimônio líquido da CPFL Energia, podemos ver que ela possui uma linha de reserva de lucros, principalmente a linha de reserva estatutária e reforço do capital de giro, onde ela possui mais de 7,5 bilhões de reais nessa linha, que pode ser utilizado para o CAPEX, os investimentos nos próximos anos. Além disso, ela possui também lucros acumulados na faixa de 1,8 bilhões. Então nós temos praticamente 9,5 bilhões em reservas totais, que correspondem basicamente a 30% desses investimentos até 2030. Então já podemos esperar que a CPFL Energia ela não vai ter um aumento tão drástico da sua alavancagem, porque grande parte desses investimentos já estão com o componente de capital de giro subalocado, que precisam sim de deliberação do conselho para serem alocados em investimentos. Mas isso não é um problema, porque já está dentro do patrimônio líquido da empresa. Essa quantia de 9,3 bilhões representa 18% do valor do mercado da CPFL Energia. Quando você pensa que ela vai aumentar sua alavancagem de forma bastante acelerada, isso não vai ser uma verdade, olhando principalmente para o curto prazo. Obviamente que vai aumentar a alavancagem, mas de forma bastante controlada, por conta desse colchão que a CPFL Energia e também a CEMIG possuem no seu patrimônio líquido. Observe também essa demonstração de mutações do patrimônio líquido da CEMIG, onde na parte de reserva de lucros nós temos 11,5 bilhões de reais
em reserva de retenção de lucros aqui na CEMIG e também 323 de lucros acumulados nesses últimos trimestres. Então, a CEMIG possui também 11,8 bilhões de reais em reservas totais, o que são 27% dos investimentos esperados até 2030. Então, não precisa desse desespero todo de achar que a CEMIG vai estourar a sua alavancagem olhando para os próximos anos. Eu, pessoalmente, pensava isso antes de estudar mais a fundo a empresa e depois percebi que existe sim essa lacuna aqui na empresa que mantém a alavancagem olhando para uma janela um pouco mais alongada. Tanto a CEMIG quanto a CPFL Energia vão sim ter aumento da sua alavancagem, mas nada desse aumento será de forma descontrolada. Essa quantia de reservas corresponde a mais de 30% do valor de mercado da CEMIG. E quando olhamos para essas empresas de energia elétrica, precisamos observar também o nível de depreciação dos seus ativos. Podemos ver aqui na CEMIG, nos últimos 10 anos, essa linha em azul escuro é a depreciação dos ativos e a parte em barras são os investimentos alocados nos últimos anos. E podemos ver que a CEMIG está investindo bastante, principalmente olhando para essa revisão tarifária de 2028. Então, basicamente, a totalidade desses investimentos que foram alocados nesses últimos anos será avaliado pela ANEEL para assim ter uma revisão tarifária. Podemos ver que esses investimentos foram mais de 4 vezes a depreciação dos ativos da CEMIG. Com certeza, a revisão tarifária que vai acontecer na CEMIG para 2028 deve ser sim bastante substancial, principalmente se for reconhecida de forma benéfica pela ANEEL. E o mesmo acontece na CPFL Energia. Lembrando que a CPFL Energia é controlada por uma estatal chinesa que assumiu o controle em 2017. E mesmo com um investimento um pouco mais abaixo até 2021, observe que os investimentos da CPFL Energia começaram a ter uma totalidade muito maior do que a sua depreciação. A depreciação ficou na faixa aqui de quase 2 bilhões, 1 bilhão e meio para ser mais exato, enquanto os investimentos ficaram na casa de 5,5 bilhões. Então, basicamente, nós temos aqui quase 4 vezes também em investimentos totais versus a depreciação, o que faz com que os próximos anos de revisões tarifárias da CPFL Energia sejam também bastante substanciais, aumentando assim a receita da companhia e também o EBITDA e geração de caixa da empresa. Então, esse cenário acontece tanto para a CEMIG quanto para a CPFL Energia. E quando olhamos para a alavancagem da CPFL Energia, observe que no primeiro TRI de 2026, ela fechou com um indicador de dívida líquida sobre EBITDA de 2,31 vezes. É uma dívida extremamente confortável aqui para uma elétrica que possui receitas recorrentes e estáveis ao longo do tempo. Então, é uma dívida bem tranquila e grande parte dessa dívida está indexada pelo CDI. Observe que são 70% do endividamento está alocado em CDI. Um fator bastante interessante na CPFL Energia, que ela mesmo destaca que ela consegue unir crescimento e pagamentos de proventos. E podemos ver aqui com o histórico de pagamentos recentes da CPFL Energia, grande parte do tempo ela pagou mais de 80% de payout em dividendos e é esperado para 2026 90% de payout e para 2027 em diante com payout mínimo de 50% e os outros 50% vão depender da alavancagem da companhia. Eu acredito que a alavancagem não vai crescer de forma tão acelerada, o mínimo ali esperado de 90% deve acontecer, principalmente para 2027. Vamos acompanhando a CPFL Energia para entender como vai crescendo essa alavancagem. E quando olhamos para a amortização da dívida da CPFL Energia, observe que grande parte da dívida no curto prazo está alocada aqui para 2028. Então, quando você olha para o caixa e a dívida dos próximos anos, parece que não vai dar. Mas lembrando que ela tem ainda aquela linha que eu comentei com vocês, que pode ser usado para investimentos, enquanto ela capta mais dívida para amortizar essa dívida de curto prazo. Então, esse cenário aqui da CPFL Energia também está bastante confortável olhando para os próximos anos. E grande parte da dívida está estendida para mais de 2031. E a CEMIG tem coisas bastante parecidas em relação à CPFL Energia. A alavancagem é bem parecida, 2,45 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. 59% da sua dívida está alocada em IPCA, então é até tranquilo aqui para a CEMIG. E quando olhamos para a amortização da dívida da CEMIG, observem que para esse ano de 2026, grande parte dessa dívida está aqui no curto prazo. Olhando para o restante da dívida, ela está bem alongada para mais de 2031. E por isso que podemos ver que o caixa parece pequeno para essa dívida agora no curto prazo, mas lembrando que ela possui aquelas reservas que podem ser utilizadas para os investimentos e também ela pode captar novas dívidas por conta da alavancagem bem controlada. Quando olhamos para dividendos, observe que a CPFL Energia, em geral,
tem a Datacom dos seus dividendos sempre para de cada ano e depois eles vão pagando ao decorrer do ano. Então, o próximo dividendo da CPFL Energia só deve acontecer em 2027. Então, se você está comprando agora, você tem que saber que vai receber somente dividendo no próximo ano. Já a CEMIG, ela anuncia de forma trimestral, mas o único problema aqui na minha visão da CEMIG é que ela demora para pagar esses dividendos. Observe que os dividendos de 2025 foram provisionados para junho de 2026 e dezembro de 2026. E alguns dividendos desse ano já foram provisionados para 2027. Então, na minha visão, esse é um dos problemas aqui da CEMIG, que ela possui essa política um pouco mais confusa de dividendos. Quem sabe eles melhoram isso para os próximos anos, aí seria excelente em relação à companhia. Quando olhamos para alguns múltiplos históricos, podemos ver aqui em relação à CPFL Energia que o PL histórico dela tem uma mediana na faixa de 13 vezes lucro, e quando olhamos para o patamar atual de preço sobre lucro, está basicamente um desvio padrão abaixo das médias históricas. Obviamente que isso já aconteceu em 2022 e 2024, mas lembrando que a CPFL Energia está numa fase de fortes investimentos. Então, isso vai acarretar em maior lucratividade olhando para somente 2029, 2030, 2031, por conta desses investimentos já gerando novas receitas. Então, a faixa de precificação atual da CPFL Energia é bastante amassada em relação ao histórico da companhia. E quando olhamos para o histórico de dividendos dela, vocês podem ver também que o crescimento da lucratividade foi bastante substancial, porque grande parte do tempo ela pagou praticamente mais de 80% payout. Em geral, ela pagou por volta de mais de 7% de dividend yield nesses últimos mais de 5 anos. E quando olhamos para a ótica do retorno total, desde esse controle da State Grid, podemos ver que a CPFL entregou nesses últimos anos 340% aproximadamente de retorno total, reinvestindo os dividendos nesse período, o que nos dá quase 16% de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Então é um excelente retorno para uma excelente alocadora de capital. Imagino que ela deve entregar para os próximos anos, devido a todos os investimentos que vocês viram que ela vem fazendo nesses últimos anos. Então, ela deve sim entregar fortes resultados, olhando para uma janela mais alongada. E quando olhamos para a CEMIG, a mediana de PL da CEMIG foi na faixa de 8,8 vezes de preço sobre lucro, o atual fica na faixa de 7,3, já estamos abaixo das médias olhando para o PL da CEMIG. E olhando também para o histórico de dividendos da CEMIG e o dividend yield nos últimos anos, observe que a CEMIG tem um pouco de oscilação nos resultados e também nos dividendos. Observe também o crescimento de pagamento de dividendos, e a CEMIG sempre foi uma boa pagadora de dividendos, e em geral ela paga pelo menos 6% de dividend yield. Isso também vai depender do preço que você paga pela CEMIG. E olhando para o retorno total dos últimos 10 anos, a CEMIG entregou um retorno bem substancial comparando diretamente com a CPFL Energia, 816% de retorno total. Mas lembrando que lá em 2016, a CEMIG foi cotada a um PVP de 0,4, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Por isso, essa forte rentabilidade da empresa, olhando para os últimos anos. Obviamente que ela também entregou crescimento de resultados, mas a precificação que ela tinha lá em 2016 era muito abaixo do que é atualmente. Um retorno anual médio de mais de 24% ao ano nos últimos anos, mas lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas vocês podem ver que a estatal entrega sim fortes resultados, principalmente se você compra em um bom preço. E vocês podem ver aqui o histórico de PVP de ambas as empresas, onde em geral a CPFL Energia sempre teve um PVP bem maior do que a CEMIG, porque ela entregava uma eficiência maior e era uma empresa privada. Em geral, o mercado coloca múltiplos mais amassados para estatais, então é por isso que temos uma distorção aqui em relação às duas empresas. E também é por isso que você pode ter um ganho substancial na CEMIG caso ela seja privatizada nos próximos anos. Se vai ser, não tem como saber. Então aqui podemos ver o histórico de 2016, onde a CEMIG foi cotada abaixo de 0,7, 0,8 de PVP. Então, por isso, daquele forte retorno da companhia. E atualmente ela está na casa de 1,2 de PVP, é basicamente abaixo das médias históricas da empresa. E quando olhamos para a CPFL Energia, ela também está bem abaixo das médias, que ficam aqui na faixa de 2,7 vezes, enquanto hoje ela está em 2,1. Ambas as empresas, em vários indicadores, estão abaixo das suas médias. E o Joaquim deixou um comentário no último vídeo, comentando que ele começou na CEMIG e está atualmente comprando CPFL Energia. Se é uma boa ter as duas na carteira. Na minha visão, as empresas são bem parecidas, mas vamos lembrar que uma empresa é privada e outra é estatal. Ambas as empresas atuam em estados totalmente diferentes, então você tem
essa diversificação também em relação a estados, porque pode acontecer problemas climáticos, principalmente ali no Rio Grande do Sul, e acontecer problemas com a CPFL Energia que não vão acontecer com a CEMIG. Então existem coisas diferentes entre as duas. A CEMIG tem a parte de gás natural também, que vem crescendo bastante. São empresas parecidas, mas diferentes. Então, na minha visão, dá sim para ter ambas as empresas na carteira, principalmente olhando para a ótica de uma ser privada e outra ser estatal. E quando olhamos para preço teto de dividendos, meu preço teto para a CPFL Energia fica na casa dos R$ 53,00, 20% de mais segurança, principalmente olhando para os múltiplos atuais e o PL projetado para 2027. Meu PL projetado fica na faixa de 8,5 vezes, com dividend yield na casa de 10% se ela pagar 90% de payout. Ah, Thiago, mas se ela pagar 75%? Se ela pagar 75%, vai ser com um dividendo na faixa de 9%, bem parecido com esse de 2026. Enquanto a CEMIG eu tenho um preço teto na faixa de 12,50, 16% de mais de segurança, eu considerei 60% de payout, um pouco mais do que o payout mínimo de 50%. E com isso temos um dividendo de 7,6 para 2026 e 8,2 para 2027. O PL fica na faixa aqui de 7,8 a 7,3, um PL bem amassado também na CEMIG. E o meu preço teto, como eu falei, 12,50. A CEMIG, na minha visão, também tem um bom desconto, mas ela vai ter uma quantia de investimentos maior do que a CPFL Energia. No curto prazo, a alavancagem da CEMIG vai aumentar mais rápido do que a CPFL Energia, por isso eles vão manter um payout um pouco mais abaixo, ali na faixa de 60%. Então é por isso que tem uma mais segurança menor aqui na CEMIG do que na CPFL Energia. E quando olhamos para retorno total esperado, basicamente eu multipliquei o dividendo por uma taxa de crescimento e observem aqui que eu considerei uma taxa de crescimento para a CPFL Energia bem abaixo da CEMIG, principalmente por conta que a revisão da tarifária da CPFL Energia deve acontecer mais para frente, lá perto de 2030, enquanto a CEMIG vai acontecer para 2028. Utilizando essa abordagem aqui, nós temos um retorno nominal na faixa de 16,7 a 17,8, retirando 6% de inflação, nós temos um retorno real de 10,12 a 11,19. Lembrando que esse retorno pode cair para 2027, caso o dividendo caia em relação ao payout de 75%, que pode acontecer, e eu considerei 90%. Mas podemos ver que vai ficar ainda assim acima de 10% de retorno total real. Isso nos dá um prêmio de risco de 2,3 a 3,37 versus os títulos públicos de 10 anos. Então, é um bom retorno aqui para uma empresa que você não vai ter susto nos resultados, é um reloginho no pagamento de dividendos e também no crescimento de lucratividade. Na minha visão, é um excelente retorno para uma excelente empresa. E quando olhamos para a CEMIG, ela também vai ter algo parecido, por volta de 9% de crescimento, que é estimado principalmente para 2028, quando temos o retorno total, nós temos na faixa de 17,3 a 17,94, o que, tirando 6% de inflação, nos dá IPCA mais 10 mais IPCA mais 11, 2,8 a 3,44 de prêmio de risco versus os títulos públicos. Ambas as empresas estão com similaridades até no retorno esperado, mas lembrando que a CEMIG é uma estatal e pode acontecer mais volatilidade nas cotações da empresa, enquanto a CPFL Energia tem menos volatilidade. Você, como investidor, tem que entender qual é o seu perfil. Você aguenta mais oscilações nas cotações? Se aguentar, CEMIG é uma boa opção. Se não aguentar, CPFL talvez seria melhor para você. E quando olhamos para a parte gráfica de CEMIG, observe que ela veio respeitando esse longo canal de alta, tocou no topo desse canal e rompeu recentemente para baixo do canal, e eu acredito que ela vai continuar segurando aqui nesse fibo de 76% na faixa dos 10 e pouco. Caso o mercado bata mais na CEMIG, pode acontecer do mercado jogar ela para a faixa aqui dos 9,30. Quem sabe acontece isso, aí sim ela ficaria extremamente barata, na minha opinião, e eu montaria posições na CEMIG nesses preços. Obviamente que esses preços também dá para montar posições, mas como eu estou montando recentemente CPFL Energia, eu vou focar mais na CPFL no curto prazo. Se o mercado jogar ela para dentro do canal, não duvido ela voltar aqui para o topo do canal, no topo histórico, mas isso vai depender também de fluxo estrangeiro positivo no Ibovespa. E quando olhamos para a CPFL Energia, é algo bem parecido, ela vem respeitando esse longo canal de alta que vem desde 2016, rompeu recentemente esse canal, voltou para esse canal principal que vem de 2016, mas aparentemente vai se manter esse canal aqui de cima, então não duvido do mercado jogar a CPFL Energia para um novo topo histórico na faixa de R$ 60, caso o fluxo estrangeiro volte forte para a Bolsa Brasileira. Nesse momento atual, é um excelente momento para montar posições na empresa, mas sempre com visão de longo prazo, senhores. Isso aqui não quer dizer que você vai comprar para daqui a um ano vender, não existe isso, você vai perder dinheiro fazendo isso. Você tem que ter uma visão de pelo menos 5 anos, principalmente olhando aqui para essas elétricas que estão em fortes ciclos de investimentos. Você realmente verá crescimento das receitas e lucros de ambas
somente daqui 3 a 5 anos. Uma visão de mais longo prazo é o ideal quando olhamos para a renda variável, principalmente no Brasil. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, mas já deixa aqui um comentário qual das duas empresas você vem comprando atualmente, qual das duas você tem na carteira. E nesse vídeo eu mostrei preço teto, mostrei retorno total esperado, mostrei vários dados. E eu só peço que você deixe o like nesse vídeo para ajudar no crescimento do canal e também para mais pessoas receberem esse vídeo. Então já deixa aqui o like ou o hype para ajudar no canal. Se você for novo nesse canal, já se inscreve nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.